A proteção de dados tornou-se uma prioridade global em um mundo cada vez mais digital e interconectado. O mercado de segurança da informação está em crescimento acelerado e tem uma previsão de atingir mais de 250 bilhões de dólares até 2029. Com o avanço da digitalização e o aumento das ameaças cibernéticas, empresas precisam investir em tecnologias como criptografia avançada, inteligência artificial e arquitetura Zero Trust, entre outros, para garantir proteção de dados, das suas informações e manter confiança de clientes e parceiros. Embarque com a gente nessa jornada de conhecimento e inovação. O Adentro Lab está no ar. A segurança de dados nunca foi tão crítica. Segundo um estudo do Cybersecurity Ventures, os danos causados por ataques cibernéticos devem atingir 10 trilhões de dólares até 2025, tornando a proteção de dados uma prioridade absoluta para empresas de todos os setores. Tecnologias como o Pure Storage estão revolucionando a forma como as organizações protegem suas informações, garantindo resiliência, desempenho e segurança avançada. E, para aprofundar esse tema, temos um convidado muito, muito especial, nosso parceiro, amigo, Paulo Marcon, especialista em segurança, em tecnologia, geek, de tudo que mais possa imaginar. Cerveja. É isso tudo aí. Então, Marcon, seja muito bem-vindo ao nosso Adentro Labs. Tenho só uma coisa para fazer, assim, claro, um comentário. Fica à vontade. Não podia deixar passar essa oportunidade de dizer: Ronaldo, joga muito no Corinthians, esse menino. Joga mesmo. Ronaldinho, esse chavão aí tu vai levar para sempre, meu amigo, desculpa. Olha, melhor esse do que outro. Né? Verdade. Tem uns concordo, pior, né? Concordo. Mas, Marcon, conta pra gente aí, cara. Conta um pouco da tua jornada aí tecnológica, como tu chegou nesse mundo de... Isso é para entregar a idade, né? Não precisa. Quanto tempo tu quer voltar no tempo? Não, oculta. Quanto você quer voltar no tempo? Oculta um pouco, mas... Tá, vamos virar a chave aqui. Se quiser contar do tempo que tu parou de vender storage para vender uma solução de segurança, que também é storage... Vamos falar de storage para frente, pode ser? Pode ser. Melhor, ótimo, né? Perfeito. Eu trabalhava aqui em Porto Alegre, numa empresa chamada Comerlot Schuster. Eu era responsável pela área de tecnologia de suporte e contratos que a gente tinha com várias empresas aqui do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. E aí apareceu a oportunidade para eu ir trabalhar na EMC em 1999, foi no outro século. Verdade. Eu entrei na EMC como pré-vendas, como SI. Lá em 2001, né, a gente teve aquele evento das Torres Gêmeas e depois das Torres Gêmeas a explosão da bolha de tecnologia americana, e aí as empresas todas de tecnologia tiveram um enxugamento muito grande. Nós tínhamos na MC uma equipe, eu acho que eram umas 24, 25 pessoas na região sul, na área de vendas. E em um mês sobrou o Marcon para fazer vendas e pré-vendas na região sul de MC. Foi um período da minha vida que eu me senti num filme. Tem um filme que é Do It. Já viu o filme Do It? O filme Do It tem um personagem que ele passa em todos os estados americanos vendendo lá não lembro qual é o produto dele, mas ele vai fazer apresentações em hotéis. E aí tem uma cena em que ele acorda de manhã, senta na cama e ele pensa: aonde que eu estou? Durante muitos episódios eu sentei na cama do hotel, olhei em volta e pensei: que cidade eu estou? Porque eu saía de Porto Alegre domingo de noite. No inverno aqui não sai avião, né? De manhã. Não sai. Então eu tinha que sair no domingo de noite. E eu voltava às vezes sexta-feira de noite ou sábado de manhã, dependendo do tempo. Eu passava meio-dia, às vezes um dia em Porto Alegre com a minha família e saía de novo, viajava o tempo inteiro. E graças a isso eu acabei conhecendo muitos dos clientes da região sul, mesmo com uma equipe reduzida, e aí já focando no trabalho junto com parceiros. Já que eu não tinha mais uma equipe da MC para me ajudar a vender, a estratégia foi: vamos trabalhar com parceiros. Então eu tinha parceiros fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente desenvolveu toda essa cadeia de canais nas 3 regiões, nos 3 estados. Fomos absolutamente bem sucedidos e aí a empresa começou a fazer o slice and dice, né?
colocou alguém para cuidar do Paraná, depois colocou alguém para cuidar de Santa Catarina, depois colocou mais uma pessoa para me ajudar aqui no Rio Grande do Sul. E nos meus últimos anos aí de MC, eu cuidava de 10 contas no Rio Grande do Sul. E mesmo assim a gente conseguia entregar números, as coisas estavam evoluindo bastante. Chegou num ponto em que, infelizmente, a MC foi comprada por uma outra empresa, e essa outra empresa tinha um foco completamente diferente do que a MC tinha. Eu não me identifiquei com isso, e a gente acabou entrando num acordo. Eles entraram com o pé, eu com a bunda, e eu saí dessa empresa no final de 2018, faltando alguns meses para fechar 20 anos de casa. Entrei na Pure. E aí começou um desafio novo. A Pure já era líder do Gartner lá em 2019. E a Pure tinha 3 equipamentos na região sul. 2 deles, que você vendeu na tua outra encarnação, que foi o Angelone lá em Criciúma, e uma outra caixa aqui no Ceitec. Era isso que tinha de equipamento vendido na região sul. Começou o meu desafio, junto com o Rômulo, meu fiel escudeiro, da gente desenvolver o território aqui na região sul. E, cara, o primeiro dia de treinamento que eu e o Rômulo tivemos foi, assim, ó, perto de um dos meus piores dias profissionais da história, da minha história profissional. Eu e o Rômulo assistimos o primeiro treinamento de Pure Storage oficial, já como funcionários da Pure. 3 horas e pouco vendo alguém lá da Califórnia fazendo apresentação remota pelo Zoom sobre a linha de produtos. Eu não falei nada, o Rômulo não falou nada. Terminou, eu olhei para o Rômulo: tu acreditou nesse negócio? O Rômulo: ainda bem que tu falou. Não. Eu digo: Rômulo, como é que nós vamos vender esse negócio, cara? Se tu não acreditou e eu não acreditei, nós temos um problema. Aí, cara, lá na MC, a gente tinha 4 produtos. Tinha um Storage All Flash, que era o Power Max. Tinha um storage, um armazenamento com deduplicação inline de bloco variável, que era o Data Domain. Tinha o Recover Point, que era para fazer proteção. E tinha o Vplex, que era para fazer replicação ativa-ativa. Eu digo: Rômulo, tinha 4 caixas lá. Como é que esta caixinha de 3U aqui vai fazer isso tudo? Eu digo: onde é que nós vamos se meter? Liguei pro Godoy: chefe, temos um problema. Qual? Vimos o treinamento aqui, nem eu e nem o Rômulo acreditamos nesse negócio. Qual que vocês não acreditaram? Tal coisa. Mas isso faz. E tal coisa? Faz. Tudo que eu ia dizendo que a gente estava com dúvida, o Godoy dizia: não, isso tudo faz. Aí tu entrou em 2019, que era uma época que já tinha muita coisa que a Pure... Tinha uma época que a Pure, lá em 2016, quando eu conheci Pure, iria fazer. Não, eu entrei e já estava pronto. Tu aquilo entrou, tudo quando você vendeu no Angelone, teve fazer. recurso, o Active Cluster, por exemplo, vai fazer. E entregaram depois, em 2017, se eu não me engano. Um pouquinho, quase 18. Quase 18. Quando eu entrei, já tinha isso tudo funcionando. E aí o Godoy disse: não, mas isso tudo faz. Eu digo: mas Godoy, cara, desculpa, 20 anos lá na outra encarnação, com vários produtos para fazer isso, tu quer me dizer que uma caixinha de 3U dessa daqui faz tudo isso e faz melhor? Sim. Eu digo: desculpa, me ajuda a acreditar. O que eu posso fazer? Manda um equipamento desse aqui para Porto Alegre. Aí o Godoy levou 3 segundos para dizer: pode ser uma velhinha? Eu digo: a velhinha faz o que a gente está falando? Faz tudo. Tá, pode ser. E aí ele nos mandou um equipamento da Pure de 2013. Isso era 2019. Até essa disrupção mental que teve que ter, né? Tá. Pegou um e eu fiquei pensando: o que este maluco quer que eu teste essas coisas numa caixa de 2013? Não vai rodar. E aí chegou a caixa de 2013, que nós carinhosamente apelidamos de Eugênia. Que Eugênia é nome de uma senhora já mais de idade, né? Ninguém nasce em 2025 e bota o nome de Eugênia na pessoa. Não tem. Espero que não tenha. Vou te falar que não dá para duvidar de nada. Não dá para duvidar de nada. Depois do bebê reborn, não dá para duvidar de nada. Aí, meu amigo, botamos a caixa para funcionar. E, para nossa surpresa, tudo que a gente tinha de dúvida, a gente conseguiu sanar. A caixa de 2013 já fazia aquilo tudo. Quando a gente viu esse negócio todo funcionando, a primeira coisa que eu fiz foi: Godoy, essa caixa não vai voltar para São Paulo.
eu preciso manter essa caixa aqui e nós não vamos fazer a apresentação de Pure. Nós vamos fazer demonstração de Pure. Porque se eu falar num PowerPoint que a nossa empresa faz isso, que o produto faz isso, ninguém vai acreditar. Eu não acreditei. Realmente ninguém acreditava mesmo. Eu não acreditei. Como é que eu vou esperar que um cliente acredite? Uma empresa que está entrando no mercado do Sul desse jeito. E foi a melhor estratégia que a gente fez. Porque quando a gente começou a demonstrar para os clientes, e tu é uma prova viva disso. A gente começou uma conversa com a Dentro para a Dentro comprar Pure, você lembra disso? Lembro. Não estava andando, até o dia que a gente convenceu o Jefferson a ir lá para o Lab. Tá lembrado disso? Lembro. E quando o Jefferson sentou lá na frente da televisão grande e a gente começou a demonstrar para o Jefferson, e ele viu a taxa de redução, e ele viu a proteção acontecendo, e ele viu a simplicidade que aquilo tudo poderia ser feito numa caixinha de 3 U's, consumindo 600 watts de energia, podendo escalar quase que ao infinito, o Jefferson tirou o escorpião do bolso e aceitou comprar o primeiro Pure Storage da Dentro. Primeiro Pure Storage da Dentro. Até para saber, agora, o Jefferson é o nosso CTO lá na Dentro. Né? São 6 agora, né? São 6 agora. São 6. Por enquanto, né? Seguro que Olha aí, gostei da deixa. Tem mais ainda para ver. O exemplo de vocês é o exemplo da maioria dos clientes que a gente tem hoje. Hoje a gente passa de 300 caixas vendidas aqui na região sul, a gente está com 270, 280, eu acho que já instaladas. Tem algumas vindo, algumas sendo instaladas, mas, cara, foi assim, muito trabalho, muita quilometragem, muita sola de sapato investida, passando na região sul de uma forma geral, e agora a gente está numa situação mais confortável, temos então essa base de clientes, os clientes todos gostam muito de Pure. Só cresce, né? E não desativa nenhuma máquina. Ninguém se desfaz de Pure. Não vende, não tem para vender no eBay. Sabe o que é? Encontrei duas, mas só as placas, só o módulo, não o chassi inteiro. Tem peças, agora tem várias peças, mas tem duas. Uma igual a Eugênia, de 2013, e uma de 2015, uma M20 de 2015. É só o que tem. Uma para vender na Austrália, para vender na... Eu não sei de onde é. Talvez seja da Austrália, as que eu vi lá. Mas duas inteiras, só tem uma de 2013, igualzinha da Eugênia, uma FA 420, e uma M20 de 2015. Só de caixa inteira que tem lá. Mas assim, Marcão, falando o que eu te falei, né, antes, que teve mudar, fazer uma descorrupção mental, né? Aham. Eu lembro até aquela época a gente era vizinhos, né? Na minha outra encarnação, a gente era vizinhos no mesmo andar. E a gente tinha um outro colega que trabalhava com armazenamento e eu até provocava bastante ele. Eu botava folders da Pure Storage no carro dele, né? Então, se eventualmente ele ver, ele vai lembrar que eu fazia isso, né? Não só com ele, que era o vendedor, como com o SE dele, né? Porque ele estacionava os carros um do ladinho do outro. E eu botava o folder da Pure Storage no carro dele. Isso em 2017. Isso não é bullying, isso aí faz parte do mercado. Faz parte das brincadeiras do mercado. Brincadeiras do mercado. Mas assim, no ponto de vista disruptivo, né, Marcon? Lá em 2020, tá? Quando a Dentro decidiu comprar o seu primeiro Pure Storage, a gente não comprou só porque era laranja, porque combina com a Dentro. Nem pelos meus lindos olhos. Não, pelos teus lindos olhos. Nem só para ocupar 3 U's, mas tinha um negócio que era crucial para nós naquele momento. Crucial. Que era proteção de dados. Eu queria que tu desse uma explorada. Vocês viram em 2020, Ronaldo, você e o Jefferson viram em 2020, algo que a gente continua batendo na tecla até hoje. Eu falo todas as semanas, todos os dias da semana, provavelmente 2, 3, 4 vezes por dia com clientes, fazendo demonstrações ou em alguma conversa, algo desse tipo. A mesmíssima coisa que a gente falava lá em 2020. Tem até a brincadeira ali, né? Dentro da Dentro. Dentro da Dentro. Dentro da Dentro. Faço uma pergunta para ti. O que é um data center? Onde ficam os dados. Exatamente. Só que nós da TI temos a mania de complexar as coisas, deixar as coisas complexas. Até eu falo bastante disso. O cara guarda os dados embaixo do braço, né, às vezes. Cara, é isso.
Se tem uma lição aprendida na enchente do ano passado foi o que é mais importante do que eu tenho lá naquela sala, naquele prédio? São os dados. Se tu conseguiu tirar os dados de onde tu tivesse lá durante a enchente, tu levou para dentro, mandou para dentro da dentro, tu tá rodando, tu não parou de trabalhar. Tua empresa não parou de produzir, tua empresa não parou de vender, tua empresa não parou de suportar, seja lá o que for o que a tua empresa faz. Não, parou de atender o cliente, básico. A gente teve um cliente que ficou embaixo d'água e eu falei com o CEO deles e ele, cara, fica tranquilo, eu estou conseguindo atender os meus clientes porque os meus dados estão lá dentro. Mais de um caso, né? Eu acho que... Não, mas esse foi um caso que o cliente da empresa do cara inteiro ficou embaixo d'água. Ficou embaixo d'água. Então, assim, ó, o data center é o centro dos dados. O que importa do que tem ali são os dados. E nisso, a estratégia da Pure, desde que ela nasceu, é focada exatamente nisso. Cara, esquece o resto. Não importa se tu vai ligar Bare Metal, Hyper-V, VMware. Eu não olho isso. Eu olho para o teu dado. Eu não trato o dado do VMware, o dado do Proxmox, o dado do Hyper-V, o dado do servidor Bare Metal. Eu vou tratar o dado. Para mim, isto é o importante. Eu consigo dar o mesmo tratamento. Tu não tem que ter duas tecnologias, uma para atender um tipo de servidor e outra para atender outro tipo de servidor, uma para atender uma aplicação. Não precisa isso com a Pure. A gente consegue simplificar, e vocês viram isso, tanto que depois vocês apostaram e compraram mais meia dúzia de caixa da Pure. De novo, não foi pelos meus lindos olhos, foi porque vocês viram que isso realmente funciona. A estratégia de você colocar o dado no centro do data center, que me parece uma coisa óbvia, né? Data center, né? É o centro dos dados. Foi a melhor estratégia que vocês fizeram e está alinhado com a estratégia da Pure, que é, coloca aqui e eu vou te entregar formas novas, mais eficientes de você disponibilizar isso e de proteger isso. Eu sempre tive essa mesma opinião sobre proteção de dados. Cara, não tem como você considerar, por exemplo, não vamos pegar um cliente gigante, não vamos pegar um cliente pequeno. Vamos pegar um cliente de 50 teras. Quanto tempo leva para fazer um backup de 50 teras, Ronaldo? Vamos fazer o primeiro backup, que é o full. Dependendo da tecnologia que for fazer, da forma que for fazer. Hoje tem a modinha do servidorzinho de backup imutável lá, que a gente sabe que não é imutável. Mas, para fazer um backup, o primeiro backup, que é o teu backup full de 50 teras, dependendo da infraestrutura que você tiver, vai levar aí 2, 3 dias. Isso aí. O full, que é o primeiro, essa é a referência. Todos os outros, os sintéticos que são gerados a partir disso, não servem mais como métrica de tempo. A métrica de tempo é o do full. Por quê? Num caso de indisponibilidade, e aqui eu vou usar de novo a cheia ou um ataque, que é o pior cenário. É o cenário em que a empresa inteira é afetada. Numa enchente ou num ataque, normalmente a empresa inteira é afetada. Tu não vai ter enchente só no servidor do VMware. E aí o servidor do Oracle continua funcionando. Não, né? Sim, tu não foi atacado só no VMware. Tu não foi atacado só no VMware. Só te atacaram só teu backup. Não tem isso, não existe isso, né? Então, num cenário desses, se você pensar em retornar o dado que está no backup, tu encontra algumas dificuldades. Vamos de mais simples para o mais complicado. A enchente não atingiu o servidor do backup. Porque o backup ficava ficou no outro lugar. Não, o backup era o servidor mais alto. Isso. Estava um servidor mais alto lá no hacker. O hacker atacou todo o ambiente de produção do cara, mas não destruiu o backup. Então, vamos partir desse simples. Como é que tu faz restore de 50 teras que está lá num disco nearline? A métrica é simples. Se tu levou 3 dias para fazer backup do full, o restore full vai levar de 3 a 4 vezes esse tempo. Então, se foram 3 dias, são 9 dias fazendo backup, ou 12 dias se levar 4 vezes mais. Qual empresa suporta ficar 12, 10, 9 dias, uma semana parada? Ninguém mais, hoje em dia. Mesmo que suporte, qual o tamanho do prejuízo? Se for uma instituição financeira, quebrou. Fecha.
Tá Cara, fechado. 3 dias sem mandar os dados lá para o Banco Central, quebrou. Um dia tá? sem mandar, já fecha. Um dia, 2 dias tem uma multa do caramba, 3 dias fecha o banco, esquece. Mas que não seja uma instituição financeira, cara, qualquer empresa, hoje em dia, ela depende da TI. Tu conhece alguma empresa que não dependa de TI hoje? Não conheço nenhum. Tem algum negócio que não dependa de TI? Eu até tenho um exemplo bem clássico, né, que eu falo que a gente vai quando a gente viaja para Passo Fundo, tem um café colonial no caminho, que uma vez a gente passou por lá e ela não tinha internet. E ela não tinha como nos vender porque ela não tinha internet. Só se eu vendesse com dinheiro. Porque ela não conseguia emitir a nota, porque daí ela não conseguia lançar no sistema. E aí ela não pode aceitar o pagamento? Ela não pode aceitar o pagamento. Então, tu vê um pequeno café colonial, já não consegue vender porque não tinha internet. Não tem mais. E a gente vai ver essa dependência ser cada vez maior. Sim. Tá? Você falou aí de AI. Tu tem dúvida de que esse pequeno café colonial logo vai achar uma forma de usar AI para poder vender mais ou vender melhor? Não tenho dúvida. Natural que isso aconteça. Ou seja, cada vez mais as empresas dependem de TI. Qualquer negócio depende de TI e vai depender muito mais. Vai depender, na verdade, não é nem do dado. Né? E aí vem a história. O que tem no centro da TI? O dado. Não. Volta ao ciclo do quê? Nós temos que ter foco no dado e não no tipo de serviço que acessa aquilo. Se você tentar criar uma estratégia, eu vou proteger o VMware assim, eu vou proteger o Hyper-V assim, eu vou proteger o servidor Bare Metal assim, eu vou proteger o NAS daquilo, cara, vai virar uma loucura a tua infraestrutura. Então, cara, back to the basic, né? Sim. Estratégia KISS. Keep it simple. Não me pergunta o que é o último S lá, que estamos gravando aqui, eu não posso dizer. Tá bom. Smile, mas não é. Não é. Cara, mantenha isto de uma forma simples. E, cara, nós dois batemos o pé em cliente. Quantos e quantos clientes tu vai toda semana em que esta estratégia não está implementada e o cara tem uma miríade de coisinhas, de ilhas, de dados espalhadas? Como é que o cara vai proteger isso de forma eficiente? Ele é obrigado a ter o pior jeito de proteger, que é usando backup. Que é o tradicional. Que é o tradicional. E aí é onde vocês vislumbraram isso, a Dentro vislumbrou isso lá em 2020, que é, peraí, a Pure tem um recurso aqui chamado Safe Mode, que é Zero Trust. Safe Mode foi criado em 2016, lá em 2016, a NSA chegou para a Pure e disse assim, vocês têm uma arquitetura fantástica, mas tem uma falha. Vocês... Hoje, quem tiver a credencial de admin do storage consegue destruir as cópias de proteção que são feitas aqui dentro. A Pure entendeu que aquilo era uma realidade, entendeu o potencial que ela poderia ter para vender para a entidade governamental americana. Em um ano, voltou para esse cliente e disse que temos agora a solução. Um recurso chamado Safe Mode. O que é o Safe Mode? Lembra lá da faculdade? Quando tu compilou teu primeiro Linux? Lembro. Tu tem o kernel do Linux, também conhecido como Ring 0 do sistema operacional. Ring 1, Ring 2, Device Drivers. 0, 1 e 2 não tem usuário. Você tem usuário root no Ring 3. Ou seja, a Pure moveu todo o recurso de segurança para o Ring 0, que é o kernel. Aqui no Ring 0, esse recurso está seguro. E se alguém disser, não, mas e se alguém hackear o Ring 0? Bom, se hackear o Ring 0, sistema operacional, nenhum do mundo é seguro, né? Não, nenhum. Então, vamos assumir que a arquitetura de sistema operacional ainda continua valendo em 2025 e que o que roda no Ring 0 é algo extremamente seguro. A Pure moveu o Safe Mode para dentro do Ring 0. Todos os equipamentos da Pure, eles chegam no cliente já com o recurso de autoproteção. Ligou o equipamento, começa a mover, criar volumes e mover dados para lá, o equipamento sozinho vai fazer uma cópia de segurança por hora e vai manter isto retido por 8 dias. O cliente não precisa falar nada. Default. Não precisa Chegou configurar lá, nada. Tirou da caixa. E aí, olha só que legal. Normalmente, numa estrutura tradicional de backup, tu vai ter um backup por dia, né?
A maioria dos clientes faz isso. Pode ser que para um ou outro sistema o cara faça com uma frequência maior, mas na maioria das vezes tu tem um RPO de 24 horas. Isso aí. E vamos usar de novo a métrica dos 50 teras. Quanto tempo leva para eu fazer uma cópia de proteção de 50 teras dentro do Pure? 1 pentelésimo de segundo. É um clique. Nem um clique, ele faz sozinho. Sim. Mas é o tempo de um clique. É o tempo de um clique. Quanto tempo leva para fazer um backup? Vai. Full. Você já falou, 2, 3 dias. O diferencial lá, ou sintético, 5, 6 horas. Então, tu imagina que o cara vai fazer uma cópia por dia, num tradicional, e que essa cópia vai levar 5, 6 horas lá de madrugada para acontecer. 7 horas da noite do dia seguinte, o cara foi atacado. Ele perdeu 17 horas, 20 horas de transação. Porque ele vai ter que voltar ao ponto da meia-noite do dia anterior. E aqui tem esse problema. O RPO dele é 20, 24 horas para trás, ou seja, é muita transação perdida. O que isso significa para um negócio? Se o cara tiver um e-commerce, cara, tudo que o cara vendeu naquele dia... Eu teve um cliente uma vez que qual é o tempo de backup que tu precisa? Não, 12 horas. Não, 12 horas não me serve. Tá, então 8 horas não me serve. Tá, 1 hora? 1 hora é ruim também. Tá, então o que eu... Cara, imagina eu tenho um problema e eu preciso avisar 4.000 pessoas de que tudo que eles fizeram há 15 minutos atrás, eles precisam refazer. Este é um problema que todos os clientes têm, Ronaldo. E, na verdade, esse nem é o maior problema. Porque eu, né, tenho isso no meu kernel, desde quando eu ainda, há umas 4 encarnações atrás, quando eu era cliente, eu sempre me preocupei em fazer um projeto de restore, não um projeto de backup. Sim. Por que as pessoas das empresas fazem backup? Backup não é figurinha de futebol que tu coleciona? É o tal do backup do telefone, né, que quando tu vai restaurar, tu não sabe se funciona. Cara, eu já passei por isso. Ninguém faz backup porque gosta de colecionar backup, velho. Ninguém faz backup por um único motivo. Para poder recuperar aquele dado em algum momento. Então, se o foco do fazer backup é você ter a possibilidade de fazer um recover daquilo, o projeto deveria ser projeto de recover, né? É o projeto do recover. Não um projeto de backup. Não. Porque esse cara que está fazendo backup, esse que tu citou aí, né, da meia-noite até as 6 da manhã fazendo backup, o recover dele vai ser esse que eu falei de 7 dias, que ninguém consegue suportar. Então, se as empresas invertessem a conversa e dissessem o seguinte, quanto tempo eu posso ficar sem os meus dados? A minha empresa suporta ficar sem os dados durante 10 horas. 20 horas. Faça agora um projeto de restore que você consiga trazer os dados de volta e subir os teus sistemas nesse tempo. Não te parece mais lógico? Não, a lógica para mim, na verdade, né, Marcon, é que eu até tenho parafraseado, né, alguns colegas, é o quanto realmente custa o teu dado. Porque essa que é a conta que tem que fazer. E até assim, porque essa questão do Safe Mode da Pure, ela é muito alinhada para o Answer, né? Mas também tem também o dedo, né? Dedo erótico, né? O dedo erótico, beleza. Bom, convidado falando, mas às vezes é melhor. Então, assim... Pessoal da edição, se quiser depois mudar, muda, mas bota um blip, né? Dedo erótico é o cara que onde clica, né? É isso aí. Então, assim, esse hoje em dia tem sido um dos impactos em relação à quantidade de negócio. Não só o Answer, olha só. Mas também tem um ciclo aqui, né, Ronaldo? Tem um ciclo aqui. Se tu lembrar, lá em 2020, quando vocês compraram, quantos CISOs tu conhecia em Porto Alegre? Bah. Tinha? Tinha alguns, mas muito poucos. Muito poucos. Hoje tem CISO em todas as empresas. Tem. Eu fui provavelmente um dos primeiros fabricantes aqui no Brasil a falar sobre isto abertamente, falar sobre
ataques de ransomware, se tu lembrar, eu montei todo um lab para demonstrar aos clientes como é que era um ataque de ransomware, porque os clientes não acreditavam que um ataque de ransomware pudesse ser feito de uma forma tão simples. Te lembra dos meus pendrives com Arduino, que a gente fazia o lab colocando na máquina lá da Couto, a gente fazia o ataque usando um Arduinozinho que eu mesmo tinha feito? E era funcional, super funcional. E aquilo era de verdade. Eu passei meses na Dark Web, na Deep Web, na Dark Web, aprendendo como é que os caras faziam um ataque desse. Durante esse tempo todo eu aprendi o seguinte, cara, que engenharia social é a maior arma que esses caras têm. Sim, é a maneira mais barata de atacar uma empresa é engenharia social. Ronaldo, sabe qual é o maior problema da humanidade? As pessoas. São as pessoas, são os seres humanos. Se tirar os humanos da humanidade, fica bom. Não sei, vai sobrar ninguém, mas fica bom. O problema todo é, as empresas têm pessoas trabalhando e a gente não sabe o que passa pela cabeça das pessoas. Tu tem pessoas que têm inveja uma das outras, tem pessoa que acha que ele deveria ter sido promovido, tem a pessoa que acha que ganha pouco para aquilo que ele está fazendo, tem a pessoa que, né, assim como os mãe e pai de bebê reborn tem um parafuso a menos. Cara, tu não tem como prever o que uma pessoa vai fazer. E, infelizmente, a estatística mostra que quase 90% dos casos de ataque bem-sucedidos, alguma pessoa ajudou. E também tu pega também situações que na Deep Web os caras procuram alguém para dar esse acesso válido. Cara, é bem comum. Ronaldo, é a história do boleto que eu falei antes, cara. Todo mundo tem boleto para pagar. Tem um cara lá trabalhando na TI de uma empresa. Tá lá no suporte, sei lá, não precisa nem ter um cargo muito alto. O cara tem boleto para pagar, ele não tem dinheiro para pagar aquele boleto, tem lá 2 vezes mulher, pensão para pagar. Ele olha pro lado e diz assim, um hacker aqui poderia pegar uma grana legal. Cara, isso acontece todos os dias. Não, um jovem quer trocar de carro. Cara, todos os dias isso acontece. Não adianta a gente fechar o olho para isso. Eu não vou olhar para o principal item que todas as empresas falam que é o fator humano é o maior vetor de ataque que tem, de cases bem-sucedidos de ataque. Ignorar esse... Cara, tu ignorar o principal fator de ataque e tu achar que ninguém fora da tua equipe vai ter acesso às senhas, às credenciais, pô, cara, é ingenuidade isso, Ronaldo. E daí vem a estratégia do Zero Trust da Pure. Sim. O Zero Trust vem para proteger a empresa. Isto é o que a empresa tem que entender. Quando a gente consegue chegar no CISO e explicar, olha só, você, CISO, e nós da Pure estamos na mesma cruzada, que é proteger os dados da empresa. A gente consegue entregar isto para vocês de uma forma simples. Coloca os teus dados aqui, agora tu tem os teus dados numa plataforma que é Zero Trust. Essa plataforma não vai acreditar em você, em mim, no hacker, no time de infra, no time de suporte, em ninguém. Não tem como destruir isso daqui. Ele é imutável e indestrutível. Obviamente que, e aí é onde eu acho que vocês lá dentro prestam um serviço fantástico, né? Nem todas as empresas têm condições de ter 2 data centers. Isso é verdade. E aí, o que acontece? O cara comprou o Pure, colocou lá na empresa dele. Tu continua tendo o problema da enchente, né? A gente aprendeu que isso é real no ano passado. E também, na verdade, também um fator bem importante que é a segmentação de acesso. No ano passado, a gente aprendeu que independente do equipamento que o cliente tiver na empresa dele, se tiver com 2 metros d'água dentro do data center, aquilo vai parar de funcionar em algum momento. Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai parar de funcionar. Então, assim, o cara ter um Pure Storage vai dar a proteção lógica para ele, mas não vai funcionar embaixo d'água. Não, ainda não. Não tem acessório, acessório de mergulho para Pure Storage ainda, tá? E aqui é onde eu acho que adentro presta um serviço que ele é essencial, que é dar esta garantia de que o dado não está só naquela caixa. E vocês não só fazem isso, como fazem isso com excelência. Não só para clientes Pure, mas também para clientes de outro tipo de tecnologia. Vocês têm um framework de opções
cliente poder se proteger, que eu acho que é fantástico. E aí vocês, lá dentro, conseguem dar esta garantia de que uma vez que eles enviem os dados para dentro da dentro, é sempre engraçado falar bom. isso. É dentro da dentro é bom. Uma vez que os dados estejam lá dentro, eles passam a estar protegidos por Pure. Não interessa se o cara tem Pure em casa ou não. Então, cara, de novo, a parceria que nós temos lá desde 2020 é fantástica. Eu fico muito feliz de vocês terem tido a decisão lá em 2020 de começar com Pure. Vocês viram a evolução disso e, de novo, vocês entregam um serviço para os clientes que é primordial, que é a garantia com Zero Trust de que o dado dele, independente do tipo de tecnologia que ele tenha na casa dele, vai estar protegido. E aí é óbvio, né, Ronaldo? Se junto com isso, com o envio do dado para dentro, o cliente quiser fazer teste de recover, quiser subir um ambiente de homologação, vocês também têm uma oferta para poder flexibilizar a vida do cara nesse sentido. E, de novo, cara, é fantástico a gente poder ver essas coisas todas que a gente planejou lá em 2020 acontecendo, né? Sim, é bonito. É bonito de ver até, porque na verdade assim... Lembra do Esquadrão Classe A? Lembro. É bom quando um plano dá certo, né? É bom quando um plano dá certo. Quando a gente vê, assim, 5 anos depois da gente ter começado, o quanto cresceu e o quanto funciona isso e o quanto vocês não se incomodam, Ronaldo. Cara, quantos peta vocês têm hoje? Boa pergunta. A gente fez uma conta outro dia, tem uma apresentação. Passa de 5, nossa, né? Passa de 5, né? São 8 peta. 8 peta. 8 peta. Cara, vocês têm 8 peta em 6 caixas da Pure e vocês se incomodam? Não. Cara, isso é fantástico, porque demonstra que aquilo que a gente falou lá atrás funciona. Porque na verdade, sim, o que a Pure nos ajudou a fortalecer algo que a gente tem dentro da nossa estrutura ali, né, nosso DNA, que é a proteção de dados. E voltando para a proteção de dados agora, a gente falou do RPO, né? Proteger de 24 em 24 horas, ou, eu comentei, você consegue na Pure, no V0, de 1 em 1 hora você tem uma cópia de segurança. Essa cópia de segurança é um backup full, imutável e indestrutível. Replica isso lá para adentro e você ainda tem uma proteção física de um outro site. Agora, a melhor parte, que é o que eu considero que é o projeto de Restore, né? De Recover, quanto tempo leva para você voltar 50 teras se o cliente precisar, Ronaldo? Bastante tempo. A gente tem um exemplo bem prático. Na primeira vez que a gente comprou uma Pure lá em 2020, a gente precisava atualizar um sistema interno nosso lá. E que estava com um problema lá de conexão lá. A gente precisava atualizar ele para resolver isso. E aí, antes da gente fazer a atualização dele, o que a gente fez? Um snap daquele... Copiazinha. O que aconteceu? Só Jesus salva, né? Só Jesus salva. A gente fez um snap. O snap é um botão. E aí, depois a gente fez a atualização e a atualização não deu certo. E o que a gente fez? Só voltou o snap. 1 segundo. Rápido. Cara, essa é a diferença, Ronaldo. A janela de manutenção foi... Se você tem uma arquitetura que é focada no dado e não no como é que tu acessa esse dado, a gente consegue entregar isto de volta, N versões. Só que para isso tudo funcionar, e foi toda aquela discussão que a gente teve lá com o Jeff em 2020, tem uma arquitetura por baixo para suportar isso. E a arquitetura tradicional de storage, ela não funciona mais para esse tipo de situação. Não tem como você ter um storage tradicional com 2 controladoras, com um SSD ou com módulos NVMe, seja lá o que for que tiver lá no back-end. Não vai funcionar. Porque para essa arquitetura funcionar, você tem que ter ligado 100% do tempo compressão, deduplicação, criptografia para garantir isso. Essa deduplicação, ela tem que ser uma deduplicação muito eficiente para que tu não tenha um custo elevado de ficar gravando cópias de segurança lá que inviabilize. Se tu tentar fazer isso com uma arquitetura tradicional de storage, 2 dias com dedupe ligado fazendo proteção de 1 em 1 hora, vai bricar o storage. Não aguenta. Esse é um dos principais diferenciais, né, da Pure Storage, né, em relação à proteção de dados. Cara, vocês têm lá, eu de vez em quando dou uma olhada com o teu time lá na infra de vocês e eu consigo ver que vocês têm SLAs diversos lá. Tem cliente com proteção de hora em hora, cliente com proteção de 15 em 15 minutos.
Isso não impacta a performance em absolutamente nada, porque a arquitetura da Pure foi montada de uma forma que permite isso acontecer. E a forma com que a gente mostrou isso para vocês, vendeu isso para vocês e vende isso para todos os clientes, tudo isso faz parte de uma plataforma da Pure. Eu não vendo storage. Isso aí. Se um cliente me chamar, olha, nós temos uma RFP de storage aqui. Eu olho e digo assim, tá, tu quer que a gente participe? A gente participa, mas tu vai comprar de outro. As pessoas ficam me olhando assim, como assim? Olha, eu parei de vender storage lá em 2021, quando eu entendi que eu não tinha mais que vender storage. Eu tenho duas alternativas. Ou eu vou para o mercado vender storage, que eu não acho que é o que a Pure entrega para os clientes, ou eu vou para o mercado oferecer a plataforma da Pure, que é algo completamente diferente do que um storage. Storage qualquer empresa faz, qualquer concorrente meu tem storage. Agora, quando pensar numa plataforma que te garanta não ter end of life, poder usar, comprei um peta de armazenamento da Pure, vou poder usar isso o resto da vida. Eu te entrego isso, com atualizações de 3 em 3 anos, com um custo extremamente adequado. Proteção inclusa. Ninguém entrega isso, Ronaldo. A gente chega ao absurdo, às raias do absurdo, né? De falar, existem restores e restores, existem backups e backups. E aqui eu vou parar de falar em backup porque eu acho que backup não tem mais utilidade. O backup, do jeito que a gente foi acostumado a falar, ele não tem mais utilidade. Se não tiver uma estratégia de recuperação, tu imagina? Pensa que tu tá com o teu carro dirigindo aqui, tá? Tu tem uma estrada na tua frente e tu tá tomando a decisão olhando pelo retrovisor. Eu tenho que comprar um storage novo. Eu estou olhando pelo retrovisor aqui, vendo o que eu fiz no passado para poder escolher o que tu vai comprar. Tá errado. Tu tem que escolher alguma coisa pensando no seguinte: eu hoje tenho tudo isso acontecendo à minha volta, todas essas coisas de segurança, todas essas ameaças. Eu tenho um crescimento, eu vou precisar usar isso com mais do que eu já usava, porque a gente acabou de falar. TI não está diminuindo dentro das empresas, está aumentando, né? E se está aumentando, a quantidade de dados que essas empresas vão ter que armazenar vai ser maior, né? Na verdade, até a maneira como olham os dados, né? Como botam os dados na prática, na verdade, isso que tem mudado bastante nas empresas. Porque o dado está em anywhere em algumas situações. Exato. Então, assim, ó, se tu tiver que tomar uma decisão de fazer um refresh do teu ambiente, cara, não toma essa decisão pensando... eu tenho que fazer um RFP para trocar o storage. Não, cara. O que é que eu preciso daqui para frente? E, cara, tá claro para mim já há muito tempo, a gente tem juntos até falando isso com vários clientes, projetos que a gente trabalha junto, é necessário uma plataforma simples. Antes do RP, tinha o sistema de contas a receber, o sistema de contas a pagar, o sistema de recursos humanos, o sistema de não sei o que lá, o sistema do não sei o que lá, o sistema de não sei o que lá. Era assim, não era? Era. Eram sistemas independentes. Até que alguém chegou e disse assim, peraí, faz muito sentido se eu pegar isso aqui tudo e chamar isso de Enterprise Resource Planning. E eu parar de tratar cada um desses sistemas aqui como uma coisa separada, porque não é separado, não são separadas. O que a Pure entrega é o ERP de dados. É uma plataforma de dados. Se as empresas não conseguirem enxergar isso, elas vão rasgar dinheiro, porque elas vão conseguir continuar investindo no contas a receber isolado, do contas a pagar isolado, do patrimônio isolado de cada uma das coisas. Não tem como ser produtivo com isso. Tem que haver um momento em que a empresa diga, tá, eu tenho aqui várias ilhas de dados que eu preciso proteger e trazer de volta, porque se esse pedaço aqui não estiver funcionando, eu vou impactar todo o resto. Não é assim que funciona hoje? E tu acredita que isso é uma tendência assim, de proteção de dados, virar uma plataforma? Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Não há como garantir SLA de recover se a plataforma onde os teus dados estão for uma colcha de retalhos. Sim. Não tem como tu garantir continuidade de negócio usando backup externo como estratégia. Isso é uma loucura.
Isso é uma insanidade achar que isso vai funcionar. Não tem continuidade de negócio nesse modelo. E a IA, tu acha que é algo que vai... Pode ter só para complementar, tu pode ter um DR, assim, ó, ferrou, inundou meu data center. Eu tenho dado em fita. Eu vou pegar essa fita, vou levar lá na dentro e dizer assim, Ronaldo, sobe para mim todos os dados que estão aqui. Vai ficar 5 dias, 10 dias fazendo restore. O cara tá com tudo embaixo d'água. Se a única alternativa que o cara tem é levar 10 dias para poder subir isso, ou subir tudo que for possível subir com aquelas fitas que ele salvou, é melhor que nada, né? É melhor que nada, mas tu sabe que recentemente... Mas tu concorda que isso é um desastre recovery? É um desastre. Tu tá se recuperando de um desastre. O ideal é que tu não deixe o desastre acontecer. Que tu tenha uma estratégia de continuidade de negócio. E aqui tu tem que ter o quê? Planejamento. Se tu não te planejou para ter uma continuidade de negócio e tu depender do recuperação de desastre, tu tá assumindo que a tua empresa pode ficar uma semana, 10 dias, 15 dias sem trabalhar. É válido isso em 2025? Ou melhor, de 2025 para frente, tu acha que uma estratégia dessas de ficar uma semana, 10, 15 dias fora é viável? Não, não é viável. Não. Então, tem que ter business continuous. E a estratégia de business continuous, ela começa com onde eu vou colocar o meu dado. Isso aí. Se tu tiver que ter uma estratégia de business continuous, eu tenho business continuous para o VMware, business continuous para o Hyper-V, business continuous para o servidor bare metal. Quem é que vai manter isso? Tu tem que ter uma estratégia de business continuous única. E para isso, de novo, vem essa história de você ter um centro de dados. Tchê, é tão mais simples fazer as coisas dessa forma do que você esquartejar. Sim, tem que ter planejamento? Tem. É mais complicado tu aprovar isso na empresa? É. Mas é mais coerente? Mostra mais responsabilidade do gestor da TI em chegar para a empresa e dizer, olha só, tem 2 jeitos da gente fazer. Esse daqui, que no fim do dia ou de algum tempo vai custar mais dinheiro e nós temos mais risco, ou tem esse daqui, que nós vamos investir uma vez e vai durar o resto da vida. E que conselhos tu daria aí para os gestores de tecnologia para estratégia de proteção de dados? Não existe estratégia de proteção de dados que seja retalhada. Se tu não conseguir ter uma estratégia de proteção de dados única para os dados da empresa, para de olhar o sistema tal. Para de olhar individualmente cada uma das coisas. Você tem que olhar para o dado da empresa. Monte uma estratégia e, principalmente, dentro dessa estratégia, você tem que fazer, gestor, fazer as perguntas para o teu time. Quanto tempo eu consigo colocar de volta o ambiente da empresa se a gente tiver um problema físico, ou se a gente tiver um problema lógico, ou se a gente for atacado? Se não tiver isso muito claro, Ronaldo, o cara vai ter problema. Porque os sistemas são interconectados. E aí, esses são os principais diferenciais da Pure Storage, né? A gente entrega simplicidade para isso, Ronaldo. Sim. Quantos clientes tu tem? Ih. Não, vai, joga um número. O número de hoje? Mais de 500. Tu tem mais de 500 e tu tem uma estratégia de proteção de dados, que é o quê? Pure Storage. Sim. Cara, se eu tiver um número para colocar aqui para o público que está nos assistindo, adentro, 500 clientes, dados todos consolidados em Pure, e tu tem uma estratégia, proteger com Pure. Sim, tá tudo numa plataforma. Não te parece mais lógico? Imagina tu ter esses 500 clientes e tu ter 10 estratégias de proteção de dados. O Jefferson já tinha ficado louco. Sim. Esse é o ponto. Quer dizer, então, só adentro precisa disso porque adentro tem 500 clientes? Não. Todas as empresas precisam disso, independente do tamanho. Qualquer negócio precisa proteger seus dados. Tem que parar de pensar em disaster recovery. Disaster recovery, também conhecido como backup tradicional, é uma estratégia que gera indisponibilidade se tu precisar usar. Mas eu não sei se eu vou precisar usar. Bom, então continua fazendo backup em disquete, né? se tu acha que tu tem o corpo fechado e não precisa disso daí, para que tu tá fazendo backup? Nem faz, então. Se não testa, a gente teve um cliente recente agora que nos procurou que ele precisava recuperar os backups dele das fitas, porque foi atacado. Uhum. E ele descobriu que o banco de dados
estava sem ser feito backup nas fitas desde dezembro. Esse cara falou conosco ali em início de maio. Então o atacante, na verdade, estava lá há bastante tempo. Então o cara não tinha uma estratégia de recuperação. Tu acha que só tem esse cliente aí nessa situação? Não, tem muitos. Não tinha uma estratégia de recuperação de dados. Teve aqui um evento, aqui na PUC mesmo, a gente está gravando aqui o programa aqui na Famecos PUC, fantástica estrutura daqui, by the way, mas teve um evento aqui de segurança, foi o SecOps. SecOps. Há 2 meses atrás. Uns 2 meses atrás. E me convidaram para fazer uma apresentação, e a minha apresentação foi sobre a teoria da relatividade e um ataque. Tempo é relativo, não é? O tempo. Cara, olha só. Quando um hacker, quando um grupo de hacker, quando uma quadrilha resolve, né, vamos atacar o cliente XPTO. Esses caras têm a favor deles tempo. Eles corrompem tempo para corromper pessoas, descobrir quem é o elo fraco lá dentro da TI, de pessoas que possam ajudar eles. Tempo para planejar isso tudo, tempo para espalhar as porcarias deles dentro dos servidores de uma forma que ninguém perceba, e tempo para preparar o fator surpresa. Qual o melhor momento para atacar? Tudo isso está a favor do atacante. No momento em que a empresa perceber que o ataque aconteceu, o tempo está contra ela. Sim. É complicado tu olhar isso, né? A relatividade do tempo aqui. E no momento em que uma coisa dessas acontece, a gente não pode esperar que ele destruiu o dado que está aqui. É o que tu acabou de comentar. O cara teve tempo para 3, 4, 5 meses antes. Tu falou mais ou menos isso, né? 5 meses? 5 meses. 5 meses antes ele fazer o quê? Corromper o backup. Tirou só o banco do backup da fita. Corrompeu o backup. Cara, olha como é simples. E aqui de novo, 90% dos ataques contam com um fator humano. Ou seja, se alguém ajudou o cara lá na TI, ele sabe o que ele tem que corromper. Eu até falei para o CIO dessa empresa, falei, olha, começar a olhar para o futuro e parar de olhar para o passado, que agora já foi. É a história do retrovisor, meu amigo. Tu pode tomar decisões na tua vida olhando pelo retrovisor ou olhando para frente. A tua empresa é o carro, meu amigo. Ele não para, tu tá andando aqui na estrada. Tu tem o gestor de TI que pode fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Tomar a decisão do que ele vai investir para essa empresa, olhando no retrovisor, em como ele fez isso no passado, que não serve para mais nada porque o mundo mudou. Ou ele ter o pé no chão, ele olhar para frente, ele olhar as necessidades da empresa para frente, as ameaças. O povo só olha o quê? Quantos teras eu preciso? Cara, eu nem entro numa discussão dessa com o cliente. Sim. O cara quer comprar isso? Bicho, tu não precisa de Pure. Tá? Não, assim, não gaste o teu tempo querendo ouvir alguma coisa que eu possa falar, porque a primeira coisa que eu vou dizer, desculpa, tu precisa mais do que storage. Se essa empresa, se esse profissional que está lá nessa empresa não entender que a empresa precisa mais do que apenas tantos teras, não tem por que continuar uma apresentação, uma discussão. Nesse momento eu já olho e já digo assim, cara, tem um monte de opções no mercado que tu pode comprar, muito mais em conta que a Pure, que tu vai provavelmente ter mais facilidade para provar do que Pure. A Pure Storage ela é uma solução que, olha... A Pure Storage não é mais cara que os outros. Não Pelo contrário, é mais barata que os outros. Desde que tu saiba o que tu tem que comprar. Sim. Se tu acha que é só storage que tu precisa, esquece a Pure. Já vai olhar os baratinhos, porque Sim. é isso que tu tem que fazer. Agora, se tu está preocupado em ter uma estratégia de continuidade de negócio, o teu primeiro ponto de checagem deveria ser a Pure. Nós estamos há 11 anos como líderes do quadrante mágico do Gartner. Também não é pelos meus lindos olhos, né, Ronaldo? Não foi ontem, não foi ontem. É. Então, Marcão, aqui que a gente está chegando no final aqui, queria que tu, desse um empacotado aí, de tudo que a gente falou. Vamos lá. Eu vou dar uma recomendação. A recomendação é boa. Uma recomendação para quem estiver nos assistindo aqui é
não importa o tamanho da empresa de vocês. Vocês precisam ter uma estratégia de continuidade de negócio. Se você tem 2 data centers e você já tem uma estratégia de recuperação física, né, distribuída de uma distância razoável, né, porque a gente, no ano passado, descobrimos que a gente tem problema de tempo, né, de enchente. Se você já tem isso, você está numa situação mais confortável. Se você não tem isso, adentro é o teu primeiro ponto para começar a conversa. Adentro tem como te ofertar uma solução de continuidade de negócio, independente de você ter Pure ou não na tua empresa. Isso aí. Tá? Com a garantia de que, uma vez que você estabeleceu a replicação, a cópia, seja lá o que for, para dentro da dentro, você passa a ser cliente da Pure e você vai estar usando toda essa infraestrutura que a dentro já tem disponível, que é Zero Trust. Então, primeiro ponto é esse. Se você tem 2 data centers, fale também com o Ronaldo, porque backup em nuvem é uma coisa fantástica para você ter em Pure, e vocês oferecem isso. Então, assim, dá uma trabalhada na estratégia. Eu tenho 2 data centers, eu tenho storage do fornecedor XPTO, não importa. Estratégia de segurança, de continuidade de negócio. Faça um backup na nuvem da dentro. Você vai ter a possibilidade de ter uma recuperação rápida, um plano de continuidade de negócio com a dentro, que oferece computing, além do backup na nuvem, né? Que isso é muito importante. Processamento é importante. Seja lá o que for que aconteceu com o teu data center, você tem a possibilidade de dizer, Ronaldo, sobe o meu ambiente aí. Isto é um plano de continuidade de negócio. Mesmo que tu não tenha Pure em casa, tu vai ter Pure adentro. Então, fala com esses caras porque eles são bons, tá? Ótimo. Então, Marcon, obrigado. Se quiser fazer teu jabazinho ali, falar qual é que é o falei teu até agora. Não, qual é teu arroba, qual é que é teu LinkedIn para te seguir, enfim. Procura lá, Paulo César Marcon no LinkedIn, eu tô na Pure, tá? Paulo César Marcon. Paulo César Marcon. Era só eu, Saulo César. Só tem a minha mãe que me chama de Paulo César quando ela tá puta da cara comigo. Então, se me chamar de Paulo, eu nem olho. Se chamar de Paulo César, é capaz de olhar se a minha mãe tá aí. Então tá, Marcon, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar contigo, com o público todo aqui do podcast. Adentro Lab. Adentro Lab, gostei. Gostei. O pessoal do Arte, que nossa, é bom. Então, hoje, pessoal, exploramos aí a importância da segurança e proteção de dados e como a tecnologia da Pure Storage pode ajudar as empresas a protegerem tanto contra ameaças digitais e até do dedo erótico. Então, mais uma vez, obrigado, Marcon, por compartilhar o teu conhecimento conosco. Este e os outros episódios do Adentro Lab estarão disponíveis no perfil do YouTube da Adentro e nas plataformas de áudio. No próximo episódio, vamos discutir a tecnologia no mundo dos esportes. Cada vez mais o mundo do esporte está conectado na tecnologia. Então não perca e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais sobre Adentro e nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Lab. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Thank you.